Salve, salve a você que nos escuta. Esse é o Camaradas Futebol Clube, edição número 6. Sou o Matheus Guedes, obrigado aí de antemão, já agradeço pela sua audiência. A gente está gravando nesse sábado, num sábado que marca aí uma semana que a gente perdeu muitas vidas, né? Muitas vidas foram ceifadas nesse país por conta do coronavírus e consequência das faltas de política pública desse governo genocida aí que está ali no Planalto, né? Infelizmente. Mas a gente vai tentando seguir em frente do jeito que dá. Essa semana também a gente teve o aniversário de 5 anos da morte de Johan Cruyff, um dos gênios da bola, um dos revolucionários do esporte, top 5 aí da história com certeza. E também hoje, sábado, marca os 100 anos de Moacir Barbosa. Moacir Barbosa, um excelente goleiro, um dos maiores da nossa história, um multicampeão pelo Vasco, mas que infelizmente ficou marcado aí pelo Maracanazo, né? Todo aquele peso do Maracanazo foi despejado nas costas de Moacir Barbosa, injustamente. Isso é tudo culpa do racismo estrutural que permeia nesse país aqui desde 1500. Queria começar falando sobre o Moacir Barbosa, né? Já pedi desculpa para o ouvinte, também quero pedir desculpa por Moacir Barbosa, que descanse em paz e que esteja com a consciência tranquila, porque a culpa não é dele. Felipe, um abraço, queria saber o que você acha um pouco de Moacir Barbosa. Salve, salve, camaradas. Matheus, André, Júnior, a todos que nos escutam. Nessa semana triste, né, e macabra para a história do país, mais de 3.600 vidas perdidas somente ontem, né? Se a gente for colocar em efeito de comparação, é quase o dobro das vítimas dos soldados brasileiros na Segunda Guerra. Inclusive, eu toquei nesse assunto no último podcast. Acho que a edição pode ter deixado um pouco confusa quando eu tentei. Meio que coloquei como número de vítimas, né, da Segunda Guerra, embora não seja, a gente está caminhando para números macabros, né, mais de 3 milhões de vidas perdidas, enfim. Sobre o Barbosa, o personagem mais injustiçado do nosso futebol, sem dúvida, né? Acho que vem muito na esteira do que o Matheus comentou inicialmente sobre o racismo estrutural, né, que está no âmago do nosso futebol, da nossa sociedade, muito do estigma, né, que se carrega durante todos esses anos, né, e que também permeia os jovens goleiros negros aqui do nosso futebol, né, e qualquer posição de destaque, digamos assim, de centralidade, né, que personalidades negras desempenham no futebol, como a gente vê como técnicos, goleiros principalmente, né, são, digamos que eles são colocados como pessoas que têm pouca chance de erro, né, antes de serem crucificados, em detrimento de pessoas brancas, né. Mas sobre o Barbosa, é sem dúvida um dos maiores da nossa história, um dos maiores goleiros que a gente teve, que foi, infelizmente, marcado, né, por um lance que cada vez que eu vejo, cada vez é engraçado, né, porque desde a primeira vez que eu vi esse lance do gol do Guidia, né, o segundo gol do Uruguai, até hoje a minha convicção de que ele não falhou vai aumentando cada vez mais, porque a gente olhar para o futebol hoje em dia, um número de falhas grotescas, né, com muito mais treinamento, com muito mais métodos, né, específicos de goleiro, né, acho que cada vez que eu vou olhando para trás, eu vejo que o erro é menor, se é que houve erro, né, naquele lance. Mas, enfim, uma das primeiras memórias que eu tive sobre o futebol, que me vem à mente agora, foi sobre o Barbosa, justamente. O meu avô, né, grande rubro-negro, Álvaro, já não está mais entre nós, ele sempre me contava, principalmente desse campeonato específico, né, que é o Campeonato Carioca de 58. Ele dizia que foi uma das primeiras vezes que ele foi ao estádio, foi nesse campeonato. Então, naquela época, o campeonato estadual, né, o formato era turno e retorno. Então, muitas das vezes que terminava empatado na classificação, em seguida tinha um triangular decisivo, né? E toda vez que tinha esse triangular decisivo, o campeonato passava a receber a alcunha de supercampeonato.
nesse ano em específico, 58, teve um segundo triangular após esse, porque não teve o vencedor, né? Ficaram empatados Vasco, Botafogo e Flamengo. Então o Vasco acabou vencendo, né? Até numa final contra o Flamengo, que terminou 1-1. Esse jogo não foi o Barbosa que agarrou, era o Miguel, mas o Barbosa participou da campanha do Vasco, até em mais jogos do que o goleiro titular, na última partida, que era o Miguel. Então, o Vasco foi considerado na época, né, pela imprensa, o super campeão. Então, o meu avô acabou crescendo com isso na cabeça, né, porque era muito zoado, né, na época, né, muita brincadeira, né, que o Vasco era o super campeão. Então, eu cresci tendo essa história, né, uma das primeiras que eu passei a absorver, né, depois que eu fui me ligando em futebol conforme eu ia crescendo e tal. Mas, então, eu vejo o Barbosa muito mais como muito mais do que isso, né? Do que o personagem que supostamente falhou no lance decisivo da Copa, né? O Barbosa, ele conquistou muito com a camisa do Vasco, né? O atleta que mais venceu títulos com a camisa do Vasco, 15. É o quinto atleta que mais vestiu a camisa do Vasco, 485 jogos. O terceiro o jogador que mais venceu os jogos com a camisa do Vasco, atrás apenas do Roberto Dinamite e do Sabará, e conquistou títulos muito relevantes, né, na época, né, na década de 40, 50, 60, enfim, os torneios, né, no âmbito estadual eram muito importantes, né? O Barbosa ganhou em 45, 47, 49, 50, 52 e 58, que foi o super campeonato, né, do Vasco, que eu me referi anteriormente, além do campeonato sul-americano, né, de 48, dos percussores da atual Libertadores. Então, o Barbosa é muito mais do que isso. O Barbosa é muito mais do que uma falha. Eu acho que só os medíocres, como era parte da nossa imprensa na época, né, o considera como o goleiro que falhou, né? Acho que ele representa muito mais do que isso. E com certeza está marcado aqui. E só uma curiosidade, né? Nesse Campeonato Sul-Americano de 48, um dos títulos mais importantes da história do Vasco, o Barbosa pegou um pênalti no último jogo, um pênalti do Labruna, que era um ataque, né, do River Plate na época, que foi o último jogo, né? Terminou empatado, formado nada mais, nada menos por Di Stéfano, Félix Labruna e Loustan. E o Barbosa foi um dos principais nomes daquela competição a agarrar um pênalti no último jogo. Então, fica aí a nossa homenagem ao grandioso Barbosa, completando 100 anos, exatamente hoje, o dia que esse podcast está sendo gravado. Uma boa tarde a todos, meus amigos, pessoal de casa que vai nos ouvir. Queria deixar minha solidariedade a todos que perderam entes queridos, familiares, né, nessa tragédia que a gente tem vivido já há pouco mais de um ano. E que a gente não sabe, né, quando que vai terminar, né, quando que a gente achava que isso estava se aproximando do fim, né, no ano passado, mas parece que tudo voltou atrás, né? E é o que tem responsável, né? Responsável que se chama Jair Messias Bolsonaro. Acho que não existe mais nenhuma forma não existe mais desculpa, né, para isso. Mas sobre o que o Felipe estava falando, queria complementar algumas coisas, né? Concordo com tudo que ele falou, primeiramente, com o que o Matheus falou também, na questão do racismo, né, estrutural, algo que pesa muito, né, e existe ainda, né, ainda não foi superado. E que com certeza nesse caso, né, nessa situação pesou contra o Barbosa. E queria trazer outros pontos também que estão relacionados a isso, né, que é o fato de que por um goleiro, né, um erro pesa muito mais do que um acerto, né? Também tem essa questão. Então, ninguém vê o que o goleiro acerta, né? E até as grandes defesas que salvam até de uma eliminação ou que são fundamentais para um título, por exemplo. Como, com certeza, muitas defesas que ele deve ter feito, né? Que ele provavelmente fez. E não só na seleção brasileira, claro. Mas para o goleiro é isso. Se olha muito mais para os erros do que para os acertos, né? E já é meio que até uma injustiça, né, do futebol. Enquanto isso, os atacantes você olha muito mais para os acertos, né, e você minimiza os erros, né, sendo que certos acertos, certos erros, né, de atacantes
né, com relação aos goleiros, praticamente se igualam, né? Porque certos gols perdidos por atacantes, você perde um título, né? Você é eliminado, né, por um rival, né? Então, são injustiças de futebol, né? Justamente, né? Juntamente com essa questão do racismo, né? Levantada muito bem pelo Matheus, a gente ainda tem essa parte essas injustiças do futebol, né? Que não se vê, né? Geralmente não se vê o que um goleiro faz, né? De bom no time, as defesas milagrosas que faz, né? Como é que eu vou dizer? A, o impedimento, né? Do gol adversário, que deveria valer tanto quanto um gol, né? Mas sobre essa questão ainda do racismo, né? Que o Matheus falou, eu queria trazer também os outros pontos. E um deles é que o Brasil só foi ter um outro goleiro negro, né, na seleção titular em 2006 com o Dida, né? Então, será que da década de 50 até 2006 a gente não teve goleiros negros capazes, né, de assumir a seleção brasileira? Fica esse questionamento no ar, né? É óbvio que não. É óbvio que existiram, né, mas que esse racismo existe e ele é uma barreira, né? É óbvio que existiram goleiros capazes disso. E aí eu trago para a questão dos treinadores. Olha a quantidade de treinadores negros que a gente tem, que a gente teve até hoje. Será que não existem negros capacitados para treinar equipes? É óbvio que existe, né? Então isso é um outro ponto, né, que demonstra esse racismo estrutural que se reflete não só no futebol, né, mas em várias esferas da nossa sociedade. E a gente também poderia até puxar agora a questão das mulheres, né? Também do quanto ainda enfrentam barreiras, né? Não só no futebol, mas em vários âmbitos da nossa sociedade. Mas sobre o Barbosa, realmente, foi uma injustiça sem tamanho. Inclusive, ele chegou a dizer, né, que pessoas no Brasil cumprem no máximo 30 anos de cadeia, de punição pelos seus crimes, né? E ele estava cumprindo já mais de 30 anos, né? Dessa punição, entre aspas, né? Ele passou a carregar isso, né, ao longo da sua história. Então ele chegou a falar sobre isso. E é uma injustiça sem tamanho. Como eu falei, a gente só se olha para os erros, né, principalmente dos goleiros. Então, uma injustiça sem tamanho, né, e nem foi um erro, nem foi uma falha ainda, como a gente tem aí, que muitas vezes ocorre no futebol. Nem sequer foi uma falha, né? Foi simplesmente um gol que aconteceu, né? E não dá para culpar o goleiro. O time todo é responsável pelo resultado de uma partida, né? E isso é uma coisa também que às vezes a gente deixa muito passar batido, né? A gente sempre tenta culpar um ou outro, né? Ou tenta colocar o mérito só em um ou outro. Mas o resultado de uma partida, ela é feito da união ali, do coletivo. Ninguém joga sozinho, né? Então, com certeza foi uma das maiores injustiças, né? Se não a maior injustiça do futebol brasileiro, com certeza. Bom, André, só queria apontar uma coisa, vai ser rapidinho. Um dos maiores legados do 7-1 do Brasil, que sofreu, né, contra a Alemanha em 2014, o primeiro foi o choque de realidade do nosso futebol em relação ao que vinha praticar nos grandes centros, né? E o grande feito para mim dali foi que finalmente o Barbosa pôde descansar em paz. Filipão e a trupe dele fizeram um serviço inestimável para a nação, porque acho que não tem como mais tratar o Barbosa, né, como o vilão, o principal, digamos, vilão do futebol brasileiro depois daquilo, né? De maneira injustiçada, né? Não tem nem comparação com a humilhação que o Brasil sofreu naquela tarde no Mineirão. Interessante que o mesmo Filipão que tinha levantado o título, né, em 2002. Como Sim, é a história, né? pois é. E aí, o mesmo Filipão, só entrando aqui rapidamente, que, que é o cara que coloca o Marcos no lugar do Dida na Copa de 2002, sendo que podem até discordar de mim, mas acho difícil. O Marcos não carrega a luva do Dida, cara, em questão de quem agarrou melhor, né? Vou nem falar em carreira, debaixo da trave, o Dida, para mim, foi um dos maiores goleiros que o Brasil já produziu e o Filipão conseguiu colocar ele no banco, sendo que naquela seleção de 2002, dificilmente
o título deixaria perder, né? Porque a gente tinha os dois Ronaldos no auge, e o time parecia, o Rivaldo também, né? No auge da forma. O time era muito bom, dificilmente perderia. Ô, Júlio, E você levantou uma outra questão importante, outra questão interessante, né? Que é o reconhecimento do Dida. Aqui no Brasil, ele é muito pequeno, né? Ele é aclamado na Europa, mas aqui no Brasil ele é subestimado, né? Pelo que ele realmente fez, né? Então, esse é um outro ponto interessante, né? Que você me fez lembrar agora essa sua fala, né? Que o Dida ele é muito maior do que ele é representado aqui no Brasil, né? Do que ele de fato, como ele é de fato visto, né? Por nós aqui. Então, isso é uma outra coisa que provavelmente também está ligado a essa questão do racismo. Então, só queria Sim, pontuar isso. quando o Dida surge, cara, no Vitória, ele consegue disputar o campeonato, a final do Campeonato Brasileiro, cara, com um time muito, muito menor, né? E ele, assim, fazendo partidas memoráveis, cara. Conseguiu levar o Vitória às finais do Campeonato Brasileiro. E é o racismo estrutural, né, que vocês estão comentando aí, que, que vem dominando as narrativas do futebol até hoje. Hein? E ainda bem que 2014 existiu, como bem lembrou o Felipe aí. lembrando que em 2014 o auxiliar do Felipão era o Parreira, né? Não sei se ele era o auxiliar, mas ele fazia parte também daquele. Ele também tem peso no 7-1. E o Parreira, ele em 93 era o treinador da seleção, e a rede britânica BBC, ela quis fazer um encontro entre o Barbosa com o Tafarel, que era o goleiro ali da seleção, que ia disputar um jogo eliminatório contra o Uruguai, valendo vaga para a Copa. E o Barbosa foi barrado de encontrar o Tafarel pelo Felipe, pelo Parreira, por conta dessa mística que envolvia o Barbosa e tudo mais. Então, assim, o Brasil mereceu perder em 50, mereceu perder em 2014, mas o Barbosa não mereceu nada disso que aconteceu com ele. E muito legal também o que o Vasco da Gama está fazendo hoje, né? Homenageando o Barbosa nas redes sociais, até a foto das redes sociais do Vasco hoje é a foto do Barbosa. E já que a gente está falando de Vasco, eu queria falar de Campeonato Paulista, mudando de assunto, já que como não tem nada a ver Vasco e Campeonato Paulista, não deveria ter a ver, mas essa semana teve, né? Porque por conta de restrições aqui do governo de São Paulo, não está tendo jogo no estado de São Paulo, que já 2 dias seguidos bateu mais de 1.000 mortes por dia, que era o número que a gente tinha naquele primeiro pico. No Brasil todo, está morrendo só no estado de São Paulo. Mas mesmo assim, a Federação Paulista de Futebol quer seguir com esse campeonato que não tem sentido seguir, o Campeonato Paulista. E meio que clandestinamente, segunda-feira, conseguiram ali o Raulino de Oliveira, né? O nome do estádio é Raulino de Freitas. Raul de Oliveira, esse mesmo. Raulino de Oliveira. Quiseram fazer ali, marcaram para o Raulino de Oliveira um Corinthians e Mirassol na segunda-feira à tarde. O jogo aconteceria na terça. Então, o Corinthians, mais que depressa, teve que pegar um ônibus para ir para Volta Redonda. É rápido até, né? Porque Volta Redonda é perto de São Paulo, o CT do Corinthians é perto da Dutra. Mas pro Mirassol, o Mirassol teve que pegar avião, pegar ônibus, todo esse deslocamento desnecessário. Também teve Palmeiras e São Bento na quarta-feira, né? Um jogo parecendo clandestino também. E eu como corintiano, eu queria muito falar do jogo, queria falar o Corinthians jogou mal, queria exaltar o Cássio que pegou o 20º pênalti com a camisa do Corinthians nesse jogo, já aos 45 do segundo tempo, né, garantiu a vitória aí pegando o pênalti. Mas eu não consigo falar sobre isso porque eu não assisti o jogo, porque eu não tive estômago para ver esse jogo. É um jogo que não deveria ter acontecido. E no hino do Corinthians tem uma frase que fala assim: seu passado é uma bandeira, seu presente é uma lição. O time que, por recorte de jornais da época, foi comprovado que ajudou a população na época da gripe espanhola, lá em 1918. O Corinthians que está cedendo a Arena Corinthians, né, para a Neoquímica Arena agora, para vacinação. Mas, mesmo assim, fez vista grossa e foi fazer esse jogo ridículo contra o Mirassol. Até aproveitou a estadia para jogar contra o Retrô pela Copa do Brasil em Saquarema, mas uma rodada que não fez nenhum sentido, porque só o Corinthians disputou a quinta rodada do Campeonato Paulista,
O jogo do Palmeiras era um jogo atrasado também, que não precisava acontecer. Eu me pergunto o porquê disso. Para que esse jogo, né? Qual que é essa pressa de jogar bola com tanta gente morrendo? E seguindo ainda nessa frase do hino, se eu passar de uma bandeira, seu presidente é uma lição, o presidente do Corinthians devia olhar mais para o passado. O presidente do Corinthians é Duílio Monteiro Alves. O pai dele, Adilson Monteiro Alves, era o diretor de futebol na época da democracia corintiana. E ele que plantou aquela sementinha na cabeça dos jogadores para começar com esse movimento, que é reconhecido aí no mundo todo, e a página mais bonita da história do clube. Júnior, o que você acha desses jogos, Júnior? Um abraço. Um abraço, Matheus, Felipe, André, a todos e todas que estão nos ouvindo aí. Já tinha feito uma entrada antes, né? Mas agora devidamente apresentada aí para estar junto com os amigos. Então, meus camaradas, assim, antes de eu começar a falar um pouco sobre esse tema do Paulista, eu queria deixar aqui um dado, né? Porque no início do nosso episódio de hoje foi comentado sobre essa quantidade absurda de pessoas morrendo e tudo mais, né? E como um governo ruim, ele pode ser o causador, né, disso tudo. Porque eu estava dando uma pesquisada e a vacinação no mundo inteiro, né, tirando os Estados Unidos, ela ainda não está num nível muito bom. A maior parte dos países na Europa também ficou atrasada e está vacinando muito pouco a sua população. Mas o número de mortes tá ali na casa dos 100, 200, né? Isso até o dia 18 que eu tinha visto. Alguns lugares morrendo bem menos também. Já existem lugares que as pessoas não estão. Já tem lugar que as pessoas não estão morrendo, né? E o Brasil, em contrapartida, vai para uma outra direção, porque o governo incita a população a essa rebeldia inútil, né? Porque não se proteger, né? Frequentar festas e todas essas loucuras do nosso tempo aqui no Brasil só levam as pessoas pro pior, né? Então, isso já vai de carona com o que o Matheus estava falando. Jogos de futebol em campos que não estão preparados para receber o espetáculo, né? Clubes de outros estados vindo para cá jogar, porque em seus estados eles não podem exercer a prática do futebol, só entristece a, só entristece assim, né, o entorno, né? Algo que era para a gente ficar mais leve, acaba que a gente fica sem condições de poder assistir. E por mais que eu tenha uma opinião um pouco até polêmica, né, sobre continuar jogando ou não, eu, eu tenho que concordar que quando você decide alguma coisa, você precisa seguir essas regras, né? Agora, por exemplo, eu tô 10 dias vou ficar 10 dias sem trabalhar, porque foi decidido que não é o caso. Então a gente respeita essa decisão. E se lá em São Paulo foi decidido, né, eu achava mais interessante que fosse respeitada a decisão estadual. Até porque agora nós temos um alento, que é a vacinação. A vacinação chegando, se a gente conseguir acelerar a vacinação, né, o mais breve possível aí, as coisas começam a entrar nos eixos, né? Aí a tão sonhada recuperação da economia, que eu duvido que aconteça, até mesmo quando as pessoas puderem voltar a trabalhar, mas pelo menos a gente vai ter mais tranquilidade para estar na rua, para os ambulantes terem também condições de buscar seu sustento, né? E também, no fim de tudo, a gente conseguir assistir uma partida de futebol sem sentir asco, né? Que é o que infelizmente aconteceu essa semana aí. Deixa eu só dar um pitaco rapidinho aqui, Júnior, complementando o que você estava falando sobre essa questão do campeonato paulista aqui em solo do Rio de Janeiro, né? Eu não vou nem entrar na questão, na minha opinião, sobre a paralisação do futebol e tudo mais, nós conversamos sobre isso na semana passada, né? Mas me parece que o Corinthians meio que entrou numa bucha de canhão, né? Essa questão aí. É meio como o Flamengo puxar a volta do futebol em meio à pandemia,
os outros clubes querendo, mas só o Flamengo foi lá e botou a cara, né? É meio também como a Xuxa, né? Colocando o seu projeto nazista em curso, né? De fazer testes que seriam em animais em presos, né? Já que já vão morrer mesmo, o que tem, né? E talvez não, com certeza é o porta-voz de muitas pessoas, né, que convivem entre nós no dia a dia, mas não tem essa coragem. Então, o Corinthians, eu acho meio que foi, né? Foi numa. Vamos lá, vamos ver o que dá, vamos jogar. E quase que ontem trouxe um prejuízo não só esportivo, mas financeiro enorme, né? Se o Corinthians fosse eliminado pelo Retrô, né, como ficou próximo de acontecer em alguns momentos, poderia perder a chance de disputar a premiação, né, que é a maior aqui do futebol brasileiro, que é a da Copa do Brasil, né? E por muito pouco não foi eliminado, levando um jogo para um estádio tenebroso. Já é um estádio tenebroso, gramado horrível, que já teve um jogo, né, na própria tarde do Fluminense, né, pelo campeonato estadual. Então, realmente, como o Matheus disse, meio sem sentido, né, sem nexo, né, o Corinthians esforçar tanto para poder jogar lá. Então, complementando o que o Felipe falou, né, o Felipe e o Júnior falaram sobre essa questão do futebol, né, sendo jogado aqui no Rio de Janeiro, né, times de São Paulo jogando aqui. É um pouco do que eu falei, né, já na outra vez, na outra oportunidade que a gente falou sobre isso. O futebol em São Paulo vai parar por tantos dias. Eu questionei essa situação, mas vai parar até quando? Vai parar no Brasil inteiro? Né? Porque se não parar no Brasil inteiro, acontece esse tipo de bizarrice, né? Dos times procurando lugares em que se dá para jogar e essas coisas absurdas, né? E também havia falado, né, que o futebol, né, como atividade ainda era uma das mais possíveis, né, de continuar, né, mesmo com a pandemia, mas diante da situação que a gente está, né, atualmente, eu até revi essa fala e assim, a gente chegou num ponto tão drástico, né, que eu hoje não diria isso, né, que o futebol ainda tem alguma capacidade, né, claro que pelas suas condições até financeiras, né, de ele continuar, porque a gente chegou numa situação em que realmente, assim, não tem como, né, a gente precisa fazer alguma coisa, né, e algo a nível nacional, né, a nível geral, porque não só, né, não só a gente está tendo aí cerca de 3.000 mortes por dia, é praticamente um atentado às Torres Gêmeas por dia, né? A gente não tem leitos, né, em praticamente mais nenhum hospital. Então, as filas para leitos de UTI estão cada vez maiores. Então, a gente sequer tem leitos. Então, fica muito complicado, né? A gente, se tratando de qualquer atividade que seja, em falar de continuidade. Então, assim, a gente chegou a um ponto que realmente não tem como. Né? É uma coisa assim que é urgente, né? A parada de qualquer tipo de serviço que não seja essencial, né? De qualquer atividade que não seja essencial. Apesar de eu ter falado também que o futebol, do ponto de vista cultural, né, ele é algo essencial, pelo menos para mim, acredito para a gente, não dá, né, para continuar na situação que está. Né? Ele não é algo essencial para a sociedade como um todo, né? Algo que a gente precise para viver nossa vida realmente material, né? Para sobreviver. Então, diante disso, acredito que não dá para a gente continuar com essa situação de futebol para em tal lugar, mas em outros estados continua, porque isso gera exatamente esse tipo de bizarrice, né? Então, se continuar dessa forma, daqui a pouco vai ter times de São Paulo indo jogar na região norte, indo jogar no nordeste, porque não pode jogar por aqui no sudeste, né? Então, é algo que deveria haver um consenso, né? Mas, infelizmente, isso choca com as ideias, né, dos dirigentes, pelo menos dos grandes clubes, né, brasileiros, que endossa, né, essa ideia de continuidade do futebol diante de qualquer circunstância, né? Então, não é à toa, né, que a gente vê essas bizarrices também, porque os próprios dirigentes endossam isso, né? E, infelizmente, a gente acaba tendo essas contradições imensas aí não só no futebol, né, mas como aqui a gente está falando de futebol. Então, dentro do campo de futebol, nessas contradições absurdas. Eu queria pontuar isso. Só complementando, antes da gente trocar de assunto, que o Corinthians é um time que acabou de se recuperar de um surto de Covid, né? Vários jogadores ficaram fora, três jogadores importantes como o Cássio, o Fagner, ficaram fora por conta de terem adquirido o vírus.
O Ramiro, ele também foi um dos infectados, ele deu uma entrevista na ESPN, que ele falou que ele sente como se ele estivesse jogando na altitude. Então ele é um cara que teve o pulmão comprometido e tá consciente disso, né? Como o pulmão dele foi comprometido por conta do vírus. E no começo da semana, eu entrei aqui no Diário do Vale, que é um site que cobre umas notícias aí da região de Volta Redonda, e no dia 19 de março, falava aqui que Volta Redonda tinha 89% dos leitos de UTI ocupados. E o Raulino de Oliveira, ele foi um estádio que em outubro desmontaram o hospital de campanha. Então ele abrigou o hospital de campanha e agora no momento mais crítico da pandemia, ele está abrigando jogos de outros estados. É um paradoxo que a gente vive muito, muito complicado. Mas trocando aí de estadual para Campeonato Brasileiro, essa semana a gente teve aí uma votação, foi 11-9 a votação, né, entre os clubes da Série A, onde os clubes aprovaram uma nova regra na troca de técnicos, que é uma regra que permite a troca de 2 técnicos por campeonato, né, durante o campeonato todo, e os profissionais também só vão poder trabalhar em 2 times do campeonato, e se um time demitir 2 treinadores, ele só vai poder ter ali um terceiro treinador, sendo um funcionário que já trabalha no clube há mais de 6 meses, então vai poder efetivar um auxiliar ali desde que ele tenha 6 meses no cargo. É interessante, né, essa mudança, vista essa cultura de treinadores que a gente tem hoje, né, o futebol brasileiro como um moedor de técnicos. Felipe, o que você achou disso daí? Olha, eu ficaria boquiaberto pelos clubes terem essa subserviência, né, a um desmando aleatório da CBF, se eu não tivesse visto aquela reunião do Caboclo com os presidentes, né? Coisa constrangedora. Parecia até que ele era um mestre e os outros clubes, todos os clubes, né, súditos, porque nunca vi um grau de subserviência tão alto. Em relação a essa medida, eu acho que a medida até é meio bizarra. Eu acho que isso deveria partir dos próprios clubes, não a entidade do futebol tentar regulamentar isso, né? Até porque a CBF é bizarro isso. A CBF não consegue nem organizar um calendário decente. Vai fazer um campeonato brasileiro que os clubes podem ter até 19 rodadas com seus principais jogadores afastados por conta de Copa América, convocações e tudo mais, mas eles querem se meter na política dos clubes. Eu acho que, como eu estava conversando com o Júnior outro dia, é uma medida que é fácil de burlar, entendeu? Não é uma coisa assim, não, ela é uma coisa que é cheia de furos, né? Por exemplo, se eu quiser mandar um técnico embora, só tentar com um dirigente do clube, conversa com o seu funcionário, pede para ele receber um pouco a mais e o técnico pede demissão. Um exemplo. Também não ficou claro, né? No Campeonato Brasileiro, você não pode ter 2 mudanças. Mas e aí? Por exemplo, eu estou com o Abel Braga no Campeonato Brasileiro e quero contratar o Klopp para a Libertadores. Como é que fica? Eu posso ter um técnico numa competição e na outra um diferente? Ou então esse profissional que está vindo assumir um cargo, digamos, de testa de ferro, para não ser o técnico, mas ser um dirigente, sei lá, alguma coisa, e assumir o clube por detrás do pano. Então, é uma coisa que dá muita brecha, sem necessidade. Eu acho que a CBF deveria se preocupar com outras coisas, como organizar o campeonato e o calendário brasileiro de maneira decente, né? Mas, enfim, os clubes, pela votação, foi 11-9, né? Os clubes se submeteram a isso, chancelaram isso. Então, mais um dedão da CBF nos clubes. E vida normal aqui, sempre foi assim mesmo. Acho que não teve nenhum debate, não teve nenhuma discussão séria, foi uma medida vertical, né, de cima para baixo, que os clubes simplesmente aceitaram. Júnior, queria saber a sua opinião sobre esse tema aí. Você concorda com o Felipe? Você acha interessante? Vale a pena testar? Então, eu vou mais numa linha de que acho um pouco absurdo, né? E aí eu vou tentar fazer uma comparação aqui. Quando eu era muito mais novo, ali, né, lá pelos meus inícios do caminho comunista, né? Eu achava maneiro controle de natalidade.
era uma ideia que, pô, caramba, controle de natalidade é isso, bicho. Pô, vai controlar a natalidade, vai resolver problemas e fome e tudo mais. Só que depois você para e pensa, cara, isso é o fim ditatorial, né? É muito nocivo para a sociedade esse tipo de cerceamento, até porque a gente já sabe quem é o público que vai ser atingido, que é a galera mais pobre. E no futebol, cara, assim, não tem como eu querer ensinar, né, a dirigentes que saibam como contratar pessoas, né, saber que aquilo vai dar certo ou não, e através de uma ação autoritária como essa. Porque é muito difícil, cara. Se você parar para olhar, poucos clubes, né, conseguem acertar sempre. Até o Bayern de Munique, antes de fechar o Hansi Flick, que foi um cara que deu certo também, mas quando chegou foi uma aposta, estava com um técnico que não fluía, né? Então, alguém vai ter a coragem de dizer que o Bayern de Munique não tem planejamento? Acho que ninguém tem essa coragem, né? A gente sabe que tem. E entre outros exemplos, né? Não é todo mundo que é Klopp, que é Guardiola, que vai dar certo o tempo inteiro. E então a maioria dos técnicos eles podem acabar não dando muito certo no clube e eu acho que o clube deveria ter o direito de trocar. Claro que tem algumas vezes que você já sabe que está contratando errado ali, né? Mas na minha visão, é a menor parte dos casos. E eu estava vendo também um levantamento que dizia que o ano passado só 3 clubes, né, não se encaixariam nessa regra aí atual que a CBF está criando. Foi o Botafogo, o Vasco e o Coritiba. Então, todos os outros clubes conseguiram contratar poucos treinadores, né, menos de 2 ou 2, e tocaram o Campeonato Brasileiro. Então, nem sei se vale a pena, se é o caso, fazer esse tipo de intervenção autoritária, quando, na verdade, a gente deveria estar discutindo outra coisa, outras coisas para o futebol fluir melhor, né? Estava vendo o presidente do Bahia, por exemplo, comentando sobre fair play financeiro, que é um cara que está tentando fazer isso lá no Bahia, é uma das gestões mais interessantes que o Brasil tem atualmente aí, em esfera clubística, né? Futebol. E o Bahia é obrigado a enfrentar clubes, né, que gastam mais do que arrecadam. Tem vários casos aí, né? Esses clubes acabam montando times melhores, mas não são cobrados, não são punidos. E o time que tenta fazer o correto, é o caso do Fortaleza, é o caso do Ceará agora, é o caso do Grêmio, né, que estava fazendo isso, o próprio Bahia. Esses clubes são punidos de uma maneira muito mais cruel. Então, acho que a gente deveria pensar em debater outras questões. O nosso problema, acho que nem é a troca de técnico, não. Isso já foi um problema maior. Eu vejo isso como um problema secundário atualmente. Só complementando, queria dizer que, assim, eu entendo qual é a ideia, né, de que realmente essa troca muito grande de técnicos prejudica o futebol. Só que, por outro lado, eu acho que impor essa questão de limitar essa troca, como vocês bem falaram, né, chega a ser uma bizarrice, né, porque como é que você vai impor que uma empresa, um clube, que quer que seja, não possa demitir um funcionário, né? Chega a ser uma coisa bizarra, não é assim que funciona, né? Não tem como. Eu vou dar só um exemplo. Vamos supor que um clube já tenha demitido um técnico, tal, contratou outro. Vamos supor que ele não pudesse mais demitir esse técnico. E esse técnico pratica ali um episódio de racismo explícito com algum jogador de uma outra equipe dentro de campo. Então o time não pode demitir esse técnico. Então, só um exemplo, né, de entre tantos, e como o Felipe falou, das tantas brechas também de tantas formas, né, que isso pode ser burlado. Sei lá, a gente poderia colocar então o técnico, essa questão só vale para técnico, para auxiliar não vale, ou para, sei lá, como ele falou, de dirigente, para ajudante, né? Enfim, as formas de burlar isso são assim enormes. Então acaba sendo uma coisa sendo sem sentido. É uma coisa que não dá para entender como que ainda os clubes se submeteram a isso, né? Como o próprio Felipe falou, porque além de bizarro é ineficiente. É uma coisa que é facilmente burlável.
né? Mas o que mais me chama atenção, né, é essa ideia, né, de você não poder demitir um técnico, né, a partir de tantas vezes, né? Eu considero bizarro. Eu entendo a lógica, né? A lógica é até interessante, mas é a pior forma, né, de fazer isso. Não é assim que vai resolver o problema da mudança de técnico, dessa grande mudança de técnico, né, no futebol brasileiro. Definitivamente não é assim que vai resolver, porque isso chega a ser uma medida bizarra, né? Não tem como você usar outra palavra para isso, pelo menos na minha opinião, pelo tanto de falhas, né, que isso tem. E como vocês bem falaram, né, nem tem muito o que complementar, só queria deixar essa ideia. Bom, André, só estou tentando fazer uma viagem aqui ao túnel do tempo, né? Imaginando o Flamengo nos anos 2000, em meio àquela crise, troca de técnico sem fim. Aí surge uma entrevista coletiva e o dirigente do Flamengo fala: e o novo secretário da tesouraria do Flamengo é o senhor Valdemar, porque não pode contratar o segundo técnico. Mas ia acontecer esse tipo de coisa aí. É isso que está previsto, né, de ocorrer. Um jeito de burlar é o que acontece já no Atlético Paranaense hoje, né? Se não me engano, o Autori, ele é coordenador técnico. Então você pode muito bem colocar um cara como coordenador técnico e ele que vai comandar por trás dos panos, né? Mas, assim, eu acho que a gente tá numa linha tênue entre longevidade de trabalho, que é o que sempre se cobrou nesse país, e refém de trabalhos ruins, né? Então, eu acho que vai ser interessante. Tô curioso para ver como que vai funcionar isso daí. Mas concordo com o Júnior também que tem outras questões mais importantes. Mas vamos mudando de assunto. Antes de terminar o programa, eu queria falar sobre uma polêmica que rolou essa semana. Uma polêmica que foi até meio idiota, só que ela tomou algumas proporções que eu acho que ela entra que ela ultrapassa a polêmica. Não sei se vocês conhecem, tem um quadro no UOL chamado Sincerão. E o UOL, ele chama algumas pessoas, para alguns comentaristas, umas pessoas ligadas ao esporte, para responder algumas perguntas, né? E eu acho que o objetivo desse quadro é realmente polemizar, que foi o que aconteceu. Então o UOL foi bem sucedido na escolha dele, né? Então, qual foi a polêmica, né? A Mili Lacombe, que é uma jornalista esportiva, ela foi chamada e uma das perguntas se tinha um jogador superestimado. E ela falou que o jogador superestimado era o Kaká, que ele foi superestimado por ser branco de classe média alta. E isso gerou muita polêmica, só que eu entendi o porquê da polêmica. Não é mais pelo Kaká, não é possível que todo mundo que seja um bando de fã do Kaká que tenha sido ido por ela, mas pelo fato da Milly ser mulher e ser homossexual. Júnior, você acompanhou isso? Você tem algo a falar sobre essa polêmica aí da Milly Lacombe? Eu vi, cara, eu fiquei bem assustado, né? É, E antes de falar exatamente assim, eu vou lembrar que ela fez uma polêmica quando ela fundou a própria carreira, quando envolveu o Rogério Ceni numa suposta falsificação de assinatura, quando o então goleiro de São Paulo foi sondado, né, pelo Arsenal da Inglaterra. Eu acho que ali ela enterrou a carreira, que o Rogério entrou ao vivo, deu uma brigaiada danada. E como ela está no limbo há muitos anos, né? Ninguém sabia exatamente o que ela andava fazendo da vida, mas como é rica, deve ter conseguido se manter até agora. Precisava de uma polêmica para voltar para os holofotes. Eu nem sou o maior fã do Kaká, não, mas eu tenho total convicção que as contusões deixaram ele um pouco atrás, né, dos outros jogadores no cenário mundial, mas o que ele conseguiu fazer durante a carreira dele foi muito interessante. Eu lembro o primeiro jogo do Kaká contra o Botafogo, cara, eu estava assistindo Rio-São Paulo, pô, o moleque entrou na época, era um moleque que entrou, ele destruiu o jogo, cara, eu olhando assim, eu falava, eu pensando comigo assim, na época como torcedor, pensando, cara, mais um jogador do São Paulo, cara, destruindo, pô, não é possível que esses caras revelam toda hora um jogador bom. E E depois daquele jogo, ele começou a entrar e fazer gol, lances legais, arrancadas. Foi para o Milan, todo mundo sabe o que ele fez lá. Não há a menor condição de alguém dizer que ele foi superestimado, né? Dá para a gente dizer que ele não chegou
no que a gente imaginou que seria. Mas mesmo assim, o cara foi melhor do mundo uma vez e teve ali no top 5, né, vamos dizer assim, mais uns 2, 3 anos. Teve uma carreira muito, muito interessante. E o quadril, né? O Guga também, Gustavo Kirten, aquele tenista, quando também teve problemas no quadril, não conseguiu mais jogar. Todo mundo, quando sente uma dorzinha na lombar, aí sabe como é que é chato. Então, o cara, quando tem um problema crônico no quadril, com certeza a carreira está indo para o final. Acho que é por isso que ele não chegou, né, a ficar mais tempo no auge, como nós pensávamos que aconteceria. Assim, sobre essa polêmica do Kaká com a nossa gloriosa Amélie Lacombe, né, amiga do Rogério Ceni. Primeiramente sobre o Kaká. Assim, muito se diz, né, daquele prêmio que ele ganhou, né, de melhor do mundo em 2007. A gente, analisando friamente a carreira dos jogadores que ganharam, o que eles fizeram em seus determinados anos vitoriosos, o Kaká cumpriu todos os pré-requisitos, né? Venceu a Liga dos Campeões, sendo artilheiro do torneio, inclusive, com 10 gols. Fez uma partida sensacional nas semifinais, nos dois jogos, né, contra o Manchester do Cristiano Ronaldo, que na época o Cristiano Ronaldo já vinha surgindo ali como esse astro todo que é, né, marcou inclusive 3 gols nos dois jogos, fez uma boa partida, né, contra o Liverpool, né, que foi até a revanche daquela final de 2005, ganhou o prêmio aquela da France Football e o prêmio do melhor do mundo, né? Ele seguiu todo o script comum, né? Esses prêmios assim que eu acho super sem importância, mas que pesa, né, nessa decisão de ganhar tão sonhado prêmio de melhor jogador do mundo e tudo mais. Então, quanto a isso, eu acho que pela temporada que ele fez na época foi justo. A gente tem casos que são, digamos, mais discutíveis, né? E sobre a carreira dele, eu concordo com o Júnior que as lesões influenciaram muito, né? Sobre o desempenho dele. Mas eu acho que, de fato, o Kaká é um pouco. Eu já vou chegar no ponto, mas eu acho que o Kaká, de fato, é um pouco superdimensionado, né? O que ele fez. Ele teve uma carreira, uma passagem fugaz pelo Milan, né? Essa temporada que eu citei aqui e tudo mais, mas depois que ele se transferiu para o Real Madrid, na temporada seguinte, já não foi mesma coisa, foi frustrante. Acho que os outros carreiras dele, tanto no Milan, depois, como no São Paulo, como no Orlando City, acho que eu concordo com a Milha. Eu acho que é muito superestimado, sim. Mas aí entra outra discussão, que é como a nossa imprensa acaba superdimensionando os nossos jogadores. Eu até entro em discussões com meus companheiros, principalmente com o André, às vezes, né? Sobre Ronaldo e Ronaldinho estarem no top 10 em todos os tempos. Eu acho que isso é muito mais um apelo emotivo pelos anos que a gente viveu aqui no Brasil nos anos 2000. Né? Mas eu acho que não dá para colocar eles no top 10 dos melhores de todos os tempos. Acho que não cabe. Eu acho que isso é muito mais a nossa imprensa, né? Que é muito, digamos, emocionada algumas vezes, né? Então eu acho que o Kaká acaba entrando nesse bojo também, né? Então acaba sendo superestimado mesmo. Mas eu concordo com o prêmio que ele ganhou em 2007. Acho que foi justo aquilo. Mas a carreira dele, a gente analisando assim friamente, realmente o nome dele é muito superestimado. Só para finalizar, assim, eu discordo da Milha, eu acho que o Kaká ele não foi superdimensionado, eu acho que ele tem um tamanho que ele tem mesmo, e é isso aí, ele é um dos grandes do nosso país, eu não sei se ele entra no top 10, mas aí é menos por mérito dele, mais pela quantidade de jogadores relevantes que o Brasil produziu ao longo da história aí. E é isso, acho que foi uma polêmica que levantou tanta discussão à toa, né? Era só a opinião dela e ok, cada um tem a sua opinião. Ô, Matheus, É... Oi? não dava pro Kaká entrar ao vivo não e perguntar para ela, não?
Vou tentar entrar em contato com ele aqui. Perguntar pra ele se ele acha a Mili Lacombe superestimada. Vem cá, minha filha, eu tenho família. Eu tenho família. Essa foi ótima, né, cara? Como é que você está dizendo que eu tenho contrato com a Arsenal? Pelo amor de Deus. Foi muito bom, né? Mas é mais uma pérola aí, né, na história do nosso jornalismo esportivo. Mas é isso, companheiros. Por hoje é só. Agradeço aí a companhia de vocês. André, obrigado. Até a próxima. Valeu, rapaziada. Valeu, pessoal de casa. Todo mundo que vai nos ouvir. E se cuidem. Júnior, um abraço, companheiro. Até a próxima. Abraço a todos e todas. Até a próxima, gente. Felipe, acho que o Ronaldo é top 10, hein? Um abraço, até a próxima. Abraço, meus companheiros, grande abraço. Mas aí, a sua opinião é clubista, pelo Ronaldo no Corinthians, e a minha também é clubista. Não, pior que não. Ele não fechou com o Flamengo, mas aí veio o Adriano Imperador. Esse daí é top 10. Mas fica para o próximo programa. É isso aí, você que nos escuta também. Eu agradeço a sua companhia, agradeço a sua audiência e até a próxima edição. Valeu, um abraço.